Sampaoli é a grande salvação do Santos? Será que ele é um técnico e a pessoa certa para poder fazer esse time jogar mais do que vem desempenhando? O Kleber Xavier é realmente insuficiente? Vamos discutir aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Eu conto com você. Para quem assiste os jogos do Santos, entende-se que o Kleber Xavier está num momento muito ruim. Vamos supor que você não veja nenhum site de notícia como o GE, TNT Sports, e você simplesmente assiste os jogos do Santos. Você vê que é um time que não desempenha aquilo que poderia desempenhar. E muito está ligado também à questão do treinador. O Kleber Xavier, apesar dele ser uma ótima pessoa, e aqui a gente não fala do lado pessoal, mas somente do lado profissional, ele é um técnico que acabou de iniciar a sua carreira. Só que existem formas e formas de você conseguir desempenhar aquilo que você aprendeu sendo auxiliar técnico de alguém. O Kleber Xavier, ele era auxiliar técnico do Tite. Assim como a gente pode comparar também a questão do Arteta no Arsenal, que era auxiliar técnico do Guardiola, conseguiu desempenhar um bom trabalho, tendo anos para poder eh, ter a sua experiência ali provada. A questão agora do Ancelotti Júnior, o filho do Carlo Ancelotti. Então, você vê que são maneiras e maneiras, tá? São resultados em resultados. Só que o momento do Kleber Xavier no Santos não é bom. Se a gente for pegar, desde abril que ele assumiu o Santos, foram 13 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Então, repetindo, 13 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. As atuações são completamente preocupantes, porque a gente vê um time extremamente individual e principalmente com uma defesa frágil. Vindo do Kleber Xavier, que bebe muito da esteira do Tite, obviamente ele era auxiliar, como eu falei, se espera que, primeira coisa, o time ele tenha uma solidez defensiva. Algo que foi muito característico dos títulos do Tite, principalmente ali no Corinthians, faz no Grêmio, na própria seleção brasileira. Times muito difíceis de serem vazados. O que não acontece agora no Santos. O Santos, além disso, ele é um time lento, ele é um time muito frágil, que, como eu disse, depende das individualidades de alguns jogadores, como especificamente de 3, a gente pode citar aqui. Gabriel Brazão, que se não fosse ele, talvez o Santos seria vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Roleiser, que articula muito o meio de campo do Santos, e Neymar. A gente pode se resumir a grandes atuações individuais desses 3 jogadores. Só que é muito pouco. É muito pouco para o que o Santos tem a oferecer. Porque se a gente for citar alguns jogadores do Santos, como eu falei num outro vídeo, esse time não era para estar na posição que está agora. Apesar de sair da zona do rebaixamento, o Santos ainda está flertando. Ele pode entrar rodada sim, rodada não. E vai alternando. Só que os jogadores que o Santos tem não é para ocupar essa posição. O Santos, se a gente for citar a escalação titular, pode citar Gabriel Brazão. Agora, o Mike ele vai tomar conta da lateral. A gente pode citar Luan Pérez e Gil, ou até o Baço, até mesmo, e o Escobar. Aí você tem o Gabriel Bom Tempo, o Zé Rafael, Roleiser, Neymar, Barreal e Tiquinho Soares. Essa é a espinha dorsal do Santos. Se você olhar esse time do Santos, é para estar brigando do meio para cima da tabela. Não é para estar. Ou seja, por mais que um técnico ele possa ter as suas influências, por mais que ele possa ter a sua experiência, principalmente como auxiliar, quando ele está na função de um técnico, pegando um elenco como esse, e principalmente sendo capitaneado por um jogador que é maior que todos os outros, inclusive a comissão técnica e até a comissão de diretoria, a própria diretoria do Santos, é muito complicado. E para fazer um time desse conseguir jogar, fora todas as outras peças que tem no banco de reservas, o Santos ele precisa de um treinador melhor.
O Santos ele precisa de um treinador mais rodado, mais experiente e que tenha as suas convicções de acordo com as ideias e filosofia do clube. Basta a gente lembrar o seguinte: o Santos, assim como o Flamengo, são dois times aqui no futebol brasileiro que prezam pelo DNA ofensivo. Santos e Flamengo são dois times que não aceitam jogar para trás, não aceitam jogar na defesa, aceitam somente jogar de acordo com as suas convicções e história. E o Santos, ao longo desse tempo, ele teve treinadores que romperam com a filosofia e a tradição do Santos, muito por conta de más escolhas da diretoria. E por isso, você precisa retomar tendo um técnico que tenha suas convicções de acordo com o que o clube quer e com o que a torcida quer também. E o nome do São Paulo ele começou a ser ventilado junto com o Juan Pablo Vojvoda. Mas convenhamos que o Sampaoli, ele, apesar de ser uma figura difícil, e a gente já vai falar daqui a pouco, ele é um cara que tem as suas convicções claras. E quem é torcedor do Santos, ou quem assistiu os jogos do Santos em 2018 e 2019, viu um time que tinha um elenco menos que talentoso que esse que tem agora, porém que conseguiu atingir resultados que desencadearam na mudança do futebol brasileiro que a gente vê hoje. O Sampaoli, ele teve a sua passagem pelo Santos entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Dentre esse período, ele fez 64 jogos, 34 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. E era um time ali que tinha as suas peças, tá? Tinha o seu elenco um pouco mais limitado do que tem esse hoje, mas que jogava de extremamente ofensivo. O Santos, ele foi um dos primeiros times a colocar de fato a marcação sob pressão, de forma encaixada e muito bem estruturada. Ele é um time que tinha muita posse de bola, rodava rápido, roubava rápido do adversário e conseguia fazer muitos gols. Qual que é o grande problema? Um grande problema é quando você tem um time que joga com as linhas muito altas, ele cede espaço para os adversários. Então era muito comum, muitas vezes o Santos ir de 2-0, 3-0, 4-1 e de repente perder por 4-0. Às vezes isso acontecia. Por quê? Porque é um time que acabava ficando exposto por conta do modelo de jogo chamado amor pelo balão que o Sampaoli ele coloca. Mas é um time que teve muito êxito naquilo que fez. Teve jogadores que desempenharam muito bem seu papel, como o goleiro Everson, que hoje está no Atlético Mineiro, o Eduardo Sacha, Soteldo, Marinho, o próprio Pato Sanches, que foi muito bem naquele momento. Então você tinha algumas peças interessantes no time do Santos. Só que o Sampaoli, ele é também conhecido como um cara muito ofensivo, só que um cara um pouco mais resguardado no individual. É um cara que não dá bom dia para os outros, é um cara que não é muito chegado em amizades, e a gente sabe disso, ok? Só que, dentro de campo, você olhando as características do Sampaoli para esse elenco do Santos, algumas coisas vão precisar mudar caso ele seja concretizado como um novo técnico, como a questão da intensidade do time. Aquele time que ele dirigiu era um time muito rápido, tá? Ele tornou os jogadores mais rápidos, isso é verdade. Isso vai ter que mudar com esse elenco de agora, porque o Santos, você vendo os jogos, ele dá botes atrasados. Ele demora para conseguir chegar no adversário, fazendo com que qualquer time que joga contra o Santos, consegue sair da primeira linha de marcação muito fácil e consegue chegar na área muito fácil. O Santos é um dos times que mais levam finalizações, e principalmente finalizações no alvo. Não por acaso, o Gabriel Brazão é cotado para ser o melhor, não só goleiro do campeonato, como o melhor jogador do campeonato. Se o seu goleiro está sendo cotado para ser o melhor jogador do campeonato, tem alguma coisa errada, significa que ele está trabalhando demais. E isso acontece com o Santos. Corriqueiramente, jogo sim, jogo também. Então vai ter que mudar a questão da intensidade. Vai ter que mudar a questão do jogo muito mais coletivo. Não só tendo o Neymar como articulador, mas também outros jogadores fazendo mais funções, para conseguir finalizar mais. O Santos praticamente ele depende da criatividade quando a bola chega no último terço do campo, passar pelo Neymar.
seja ele finalizar ou seja ele distribuir para algum companheiro. Com o Sampaoli vai ter que mudar um pouquinho isso, porque é necessário tornar um time um pouco mais coletivo, até para ele não ficar tão previsível para o adversário. Basta marcar o Neymar, que eles não vão conseguir fazer nada. A cabeça do adversário pensa assim, e não pode ser assim no Santos. O Santos ele precisa de um sistema onde ele funcione coletivamente, onde todos os jogadores consigam ser potencializados para que, acrescentando o Neymar, tenha mais qualidade ainda. Então, acho que, apesar da última passagem do Flamengo não ter sido boa, principalmente pela questão extracampo, o Sampaoli no Santos é um cara que pode, sim, com as peças que tem, com o elenco que o Santos tem, fazer esse time brigar pela parte metade para cima da tabela. Eu não estou falando que o Santos vai brigar para ser campeão, não é nada disso. Até porque as expectativas são altas de melhora. Teve o aval do próprio Neymar para o Alexandre Matos ir consultá-lo. Ou seja, tem aval do principal jogador. Ele já mostrou na passagem da Vila Belmiro que ele tem êxito na questão esportiva. E com um elenco melhor do que ele tem antes, daquele ano, ele pode colher grandes resultados, sim. Eu espero o Sampaoli, porque é um cara que está muito mais alinhado com a questão que o torcedor santista se identifica e não tem medo de jogar, não tem. Ele potencializa jogadores, isso é verdade, e espero que com um elenco agora melhor, que o Santos vinha apresentando, ele consiga melhores resultados para o time alvinegro. Eu quero saber o que é que você acha. Deixa aqui nos comentários se você acha que o Sampaoli é a grande esperança do Santos, se você tem algum prós e contras em relação a isso. E não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Tamo junto, até a próxima. Tchau.